E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje a gente tem uma proposta diferente de vídeo que vai ser muito legal. E o tema é as perguntas que mais assustam cristãos namorando. E hoje eu vou responder com um convidado muito especial, o meu marido lindo! Prazer. Prazer, esse aqui é quem? Quem é você? Eu sou Elias Vitor, marido da Isabela. Tá vendo, gente? Eu sou Isabela, esposa do meu marido, Elias Vitor. E hoje a gente separou algumas perguntas que, de fato, são bem polêmicas para algumas pessoas, mas a gente quer compartilhar com vocês a nossa opinião, porque a gente tem o que agora? 3 anos juntos? 3 anos juntos, contando namoro, contando noivado, contando casamento, e tudo isso a gente fez de uma forma, embasamento cristão. Então eu e Elias, a gente trabalhou servindo adolescentes durante muitos anos, e a gente sempre via, meu Deus, a paixão vindo, o amor consumindo e muitas As coisas. emoções, hormônios, muitas coisas. E a gente achou legal E a gente também viu por isso. a gente viu por isso. A gente passou por isso. A gente acha legal compartilhar com vocês algumas dessas perguntas para que você que está do outro lado da tela, buscando um amor, ou já tem um amor, ou está com a dificuldade com o seu amor, de fato possa... Tá sofrendo também, né? Possa de fato abrir seus olhos e entender um pouquinho, descomplicando coisas que a gente complica sem necessidade. Então vamos lá. Aqui a gente tem algumas perguntas, a gente pode responder juntos, cada um vai responder um tópico, mas a gente também não quer fazer um vídeo muito longo, então a gente vai tentar ser bem diretos. Primeira pergunta. Só assim. Beijo é permitido no namoro cristão? Onde está o limite? E aí? Responda. Quem responde? Sim ou não? Só uma prática. Se for sim ou não, sim. Sim, namoro é permitido. Sim. Sim, por que ele é permitido? Eu falo, tipo assim, é sim, só que eu colocaria os asteriscos, as aspas. Ele é permitido, querendo ou não, que o beijo ele faz parte do relacionamento e gera intimidade. E, querendo ou não, tipo assim, a gente conhece tanto casais que já casaram sem nunca ter se beijado, ou também casaram, tipo assim, demoraram um tempo pra poder se beijar, e também casaram começando já se beijando desde o primeiro dia. Então isso varia de caso em caso. O que eu acredito muito em relação ao beijo, ele é permitido, mas eu acredito que não deve ser a motivação principal do namoro, ou nem, e se puder, até evitar os primeiros meses, 3 meses, 4 meses de namoro, 5 meses ali, para depois começar a beijar, que é um tempo pra mim pra poder madurar o namoro e perceber que você não tá perto da pessoa só por causa da intimidade física. Então eu acho que é permitido sim, porém com alguns asteriscos. Sim, com umas aspas no Exato. caso, né? Asterísticos, né? Então, eu concordo também. A gente, por exemplo, a gente não começou o nosso namoro beijando, porque a gente queria se conhecer mais. Não conhecer de forma física, da atração física, mas realmente conhecer um ao outro, conhecer as emoções do outro, conhecer de fato o que o outro quer. Então isso ajudou muito a gente, assim, dar uma segurada nos hormônios, dar uma segurada naquela paixão, assim, daquele fogo. E de fato, assim, conhecer um ao outro, se conectar quem aquela pessoa é. E lembrando sempre que aquela pessoa, quando está no meio cristão, é que é um filho de Deus e uma filha de Deus. Então a gente precisa respeitar essa pessoa e de fato honrar aquela pessoa. Então, acredito que respondendo a pergunta, ele é permitido sim, e o limite ele vai estar aonde você tem que lembrar o seguinte, uma coisa que meu marido fala que é muito bom: intimidade não se retrocede. Então, quanto mais você avança na intimidade, mais você vai avançar. E eu lembrar o seguinte, se você começou a namorar tem 3 meses e você não tem planos de casar em 2, 3 anos, pra que avançar e viver uma vida física, assim, de relacionamento físico, beijando, tendo toque, se você não sabe se você vai casar com aquela pessoa e se comprometer com ela de fato? Exato. Então é muito importante, esse é o limite, é você saber, tipo assim, quanto tempo, até onde a gente vai empurrar isso com a barriga. E quanto mais você vai empurrando com a barriga, mais difícil é sair. Por isso que muitas pessoas caem nesse pecado, porque às vezes começam beijando e acabam indo para outros lugares e não conseguem voltar. E aí acaba um namoro e acaba um noivado e fica assim, cada um com o coração partido. Exato. Então, fica aí a resposta pra você. Quer adicionar uma coisa de próxima pergunta? É isso, fala a frase que eu sempre falo. Eu falei, eu lembrei da frase dele. É isso, depois que você casa, você começa a ter telepatia. Segunda, essa aqui eu acho muito boa, essa pergunta. Deus realmente mostra com quem você vai casar ou é escolha? É sim ou não, tem que responder? Sim ou não? Deus mostra com quem você vai casar? Sim e não. Sim e não, porque a gente quer bem controvérsia. Exato. Eu acredito que Deus, ele nos capacita através de ensinando quem é a pessoa certa para nós. E quem é a pessoa certa não é que, por exemplo, assim,
João vai casar com a Maria e Deus predestinou para isso. Não acredito dessa maneira, mas acredito que Deus preparou a pessoa certa. Tipo assim, um filho, homem de Deus, e uma filha, mulher de Deus também, que sabe realmente viver nos princípios, no propósito, na palavra de Deus. Então eu acredito que Deus, ele guia a nossa vida através de oração, quando a gente entrega para ele, que a própria palavra dele fala em Provérbios, consagrar seus planos ao Senhor e ele será bem sucedido. Mas antes de falar isso, ele também fala que a palavra de Deus é a última. Então a gente faz o que? A gente entrega para Deus. Por exemplo, quando eu conheci a Isabela, eu queria que fosse a Isabela. Então eu escolhi ela. Então o meu papel, então vamos dizer assim que é um papel de 90 a 10. Eu diria assim que 90% é nossa escolha e 10% Deus. E Deus, ele vai trazendo o quê? Ele traz... Abre os seus olhos para enxergar como é que a pessoa trata os pais, como é que a pessoa se comporta na igreja. Abre os seus olhos através, quando você está vendo a palavra, quais são as qualidades de uma mulher que você quer ter, se ela bate com a pessoa que você está gostando. Então, eu acredito que tem essa ação de Deus, senão a nossa vida não seria guiada por Deus. Porém, é uma decisão, acho que 90% nossa escolha. Então, eu decidi que você fosse a minha esposa. E a partir do momento que eu decido isso, então eu vou começar a viver com base nisso. Aí se eu acertei ou não, aí só o tempo vai dizer. Só que aí o que pode dizer? Às vezes o acertar ou errar, às vezes é o seu posicionamento ou sua... Posicionamento ou sua... Como é que diria a palavra? Decisão? Não decisão. Acho que pode ser suas escolhas diárias, quando eu colocar assim. Suas escolhas diárias vão definir se a escolha foi certa ou não. Porque às vezes você tem que se moldar para outra pessoa, as pessoas também vão se moldar para mim. Sim. Então uma frase que eu vi esse dia, que você, na verdade, quando você começa a namorar ou quando você casa com uma pessoa, você está investindo no futuro que aquela pessoa vai ser. E você não sabe o que ela vai se tornar. Então, por exemplo, assim, você poderia se casar comigo, a gente é jovem. Não sabe se no futuro lá na frente vai ser, por exemplo, pessoas fracassadas. Eu creio que isso não vai acontecer. Mas a gente está investindo numa pessoa, no futuro dela. Você pode transformar uma pessoa completamente diferente do que é hoje. Então, por isso que eu preciso também do Espírito Santo me ajudando nessa escolha, porque ele sabe muito mais do que eu consigo só enxergar com meus olhos naturais. Sim, eu acho também que, assim... Uma coisa que eu aprendi, que faz muito sentido, que foi que eu tomei como decisão quando eu escolhi o Elias, era que o seguinte: Deus, ele escolheu Adão para Eva e pronto, acabou. Agora, Deus, ele não escolhe mais ninguém para ninguém. O que ele faz? Ele limita o nosso universo. Exato. Então, basicamente, você, tipo assim, você tem a sua escolha, mas o universo é limitado. Então, por exemplo, a Bíblia fala que a gente não pode entrar em jogo desigual. Ou seja, eu não posso casar com uma pessoa que não segue a Cristo, porque eu vou estar negando a minha fé. Então, o que acontece? Eu preciso casar com alguém que tenha valores e princípios parecidos, similares com o meu. Então, é isso que acontece. Deus, ele limita o nosso universo, mas a gente ainda tem o poder da escolha. Então, sim, você escolhe com quem você vai casar através, como Elias falou, você escolhe através da oração, você escolhe através... se bate com a palavra, se essa pessoa tem caráter, Exato. Que é muito importante, que como ele falou, você tá casando com alguém, você não sabe como essa pessoa vai ser no futuro, porque vocês juntos vão estar investindo um no outro, as pessoas sempre estão mudando, mas junto você decidiu que você quer amar aquela pessoa, uma decisão diária que você tem que fazer todo dia da sua vida. Por isso que quando você tá no casamento, a pessoa fala bem assim, na saúde ou na pobreza, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Na saúde, isso aí. Eu prometi lá, mas é isso aí. É isso aí, tá prometido. Mas basicamente você escolhe amar aquela pessoa todos os dias, porque o amor é uma decisão. Então, resumindo a pergunta, Deus, ele não vai chegar pra você e mandar um raio. Eita, uma luz, aparecer uma luz na frente da pessoa. O João vai casar com a Fernanda. Exato. Não vai ser assim. Você vai lá e você escolhe. Porque o que acontece com muitas pessoas? Elas escolhem errado e acabam culpando a Deus pelas suas más escolhas. Então não faça isso. Exato. Próxima pergunta. Isso aqui é importante, principalmente se você é adolescente, viu? E se meu pastor ou meus pais não aprovarem meu namoro? Bom, acho que é muito importante a gente definir primeiro quem é a pessoa que é a prioridade na sua vida. Quando você é solteiro, principalmente se você é menor de idade, quando você é solteiro, quem é responsável por você é seus pais. Então, se seus pais não aprovam, acabou. Não tem outra opção. Acabou, não namora, espera ficar mais velho. Quando você sair de casa, você toma a sua própria decisão. Porque uma coisa que eu aprendi os pais sempre sabem mais, gente. Eles viveram. Não importa, eles viveram mais tempo que você. Eles sabem onde está o lugar errado, eles sabem onde está a armadilha. Exato. Às vezes eles não sabem tudo, aquele conhecimento talvez de uma área que você conhece, por a gente ser jovem, nascer uma nova geração, mas eles têm um conhecimento. Sim. E é uma coisa que eu busco entender que você pode fazer, não que isso vai contra também a vontade, mas entender o porquê será que eles são contra. Então você também, às vezes, o maior problema quando a gente está sendo contrariado a nossa opinião, que acontece muito, que é uma polarização, a gente não quer ouvir o lado do outro.
Então é muito importante você entender, buscar entender por que os seus pastores, por que os seus líderes, por que os seus pais estão contra. Qual que é o motivo que eles estão contra. Você entendendo isso, você vai saber como lidar. Ah, talvez é pela minha idade, então tá bom, então eu entendi que eu não tenho tempo para poder me guardar. Ah, é porque talvez eu não cheguei no tempo de maturidade, então também eu tenho que buscar mais em Deus. Então, para saber aquilo que você precisa tratar para estar pronto. Que estão enxergando algo que você não está enxergando, às vezes por você estar apaixonado, você está com emoções, e é algo que é real, se você entender. As emoções mexem com a nossa escolha, quando a gente está apaixonado, a gente esquece um pouco da razão, a gente vai pro lado emocional. Então às vezes tem pessoas que estão de fora, é importante a gente ter a opinião delas, porque elas estão olhando algo com uma visão que a gente não está olhando. E se muitas das vezes esse não, se também é algo que é interessante, se meus pais, os meus pastores falam não, mas eu recebi a confirmação de Deus, sei muito que é de Deus, então Deus também vai trazer a confirmação no coração dele no tempo certo. Então às vezes é um sim de Deus, mas num tempo que você está vivendo agora. É um sim para um tempo futuro. É um sim para Deus te provar teu coração agora, para você esperar. Porque se você não aguenta esperar, por exemplo, 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, então você não está pronto para casar de fato. Porque você não consegue respeitar uma autoridade na sua vida, que é, por exemplo, os seus pais. Como é que se você, por exemplo, é mulher, vai conseguir respeitar a autoridade do seu marido no casamento? Ou como um homem, se você não consegue respeitar os seus pais, os seus pastores, como é que você vai conseguir honrar a sua esposa depois no casamento? Respeitar a autoridade de Deus. Respeitar a autoridade de Deus para realmente guiar a sua esposa no casamento. Então se você não consegue respeitar uma autoridade que é aqui terrena, ainda mais uma autoridade divina, você nem consegue ver. Exato, isso foi pra você. Então, assim, basicamente, eu gosto muito da parte dos pais. Os pastores, eu acredito que realmente tem que ter um pouco mais de sabedoria nesse quesito. Exato. Porque, é claro, a gente não tá falando sobre pastores que são líderes opressivos ou abusivos. Estamos falando de pessoas que realmente... Pastores de verdade, como a Bíblia diz, né? Que cuidam, que amam, que se exato. preocupam. É claro que, tipo assim, não é também virar um cabresto, né? Tipo assim, se ele falar pra você que você tem que casar com essa pessoa, não você é vai assim. casar também, é não sua é isso. decisão. Exato. Então é muito importante você também não ser alienado. Exato. Então, muito importante, vou bater aqui. Então, indo pra nossa próxima pergunta, que é o seguinte: dá pra namorar alguém que tem um passado difícil? É só você pensar, Jesus morreu para entregar a nossa vida. Quem teve um passado mais difícil que nós somos pecadores? Então todos nós somos pecadores. É como se eu quisesse colocar uma balança de pecados. Sim. Pessoal, então quer dizer que a pessoa pecou mais, então é mais ruim para Deus. Não, se Jesus perdoou tudo, quem sou eu para dizer? Agora uma coisa, é uma escolha sua você conviver com o passado da pessoa. E dar as consequências. Exato, que é aquilo que acontece. O plantio, ele é uma escolha, mas a colheita é uma certeza. Então aquela pessoa que fez plantios errados atrás, teve um passado, vamos dizer, obscuro, de relacionamentos e tudo mais, ela vai ter um coração mais ferido, ela vai ter mais, tipo assim, alguns problemas maiores que uma pessoa que não teve relacionamento não tem. Então você está disposto a lidar com isso? Essa é a pergunta real. Não é se uma pessoa pode ou não pode. Se você está disposto a lidar com isso, está disposto a ajudar essa pessoa quando você se tornar marido ou mulher, ou você quer apenas, tipo assim, tá acolhendo porque você ficou com dózinha da pessoa. Sim. Então você tem que olhar muito isso. Não é de poder ou não poder, mas eu estou disposto a amar essa pessoa acima de todas as coisas, sabendo que ela tem uma bagagem, que todo mundo tem uma bagagem. Sim. Ninguém vai ser perfeito, então não posso, a pessoa pecou mais ou pecou menos, quer dizer que o casamento vai ser mais fácil. O que vai construir o casamento de fato é as decisões diárias. Eu acho muito importante isso que você falou, porque de fato todos nós temos uma bagagem, todos nós temos um passado. E quando a gente fala sobre o passado difícil, realmente a gente tem que colocar numa tabela e analisar muito bem. Porque, como ele falou, a gente pode sim se relacionar com uma pessoa que tem um passado difícil, porque Jesus ele veio para nos restaurar. Então, se você acredita em Jesus, se você foi restaurado por Jesus, você não pode duvidar na restauração da vida do seu irmão, da vida da outra pessoa. Porque Jesus ele está fazendo algo. Eu já vi muitos casos de pessoas assim que tiveram um passado super obscuro e hoje em dia são outras pessoas. E pessoas que tiveram um passado até considerado normal, mas hoje em dia até santo, mas hoje em dia são pessoas assim que se você casar com essa pessoa, você vai, coitado, você vai morrer tentando salvar o seu casamento o tempo todo. Então, de fato, é você primeiro conhecer, obviamente, a Deus. Segundamente, você conhecer aquela pessoa e se tornar disposta a amar ela mesmo com aquelas falhas, porque aquelas falhas, infelizmente, vão seguir no casamento. Uma coisa que eu fiz com o Elias, que eu gostei muito do que eu fiz, eu acredito até que todo relacionamento deveria começar assim, é que no nosso relacionamento, basicamente, eu fui a pessoa com um passado difícil. Tipo assim, nem foi tão difícil, mas assim, eu fui a que mais saía enquanto ele se converteu muito mais cedo. Então ele se preservava mais. E aí eu cheguei pra ele, nossa primeira conversa, não era nem de namoro, era nem de namoro, era só pra, tipo assim, eles me conhecerem e eu conhecer ele. Eu falei, olha,
puxei minha lista, eu fiz isso. Eu não neguei meu passado, isso é muito importante. Eu não neguei meu passado, eu não neguei nada. Eu falei assim, olha, eu fiz isso aqui. Apresentei pra ele. E a decisão que ele tomou depois disso foi uma decisão completamente dele. Eu não forcei ele a nada. Ele decidiu falar assim, olha, ok, você tem esse passado, você fez isso, mas eu acredito na Isabela que você é agora. Eu vejo você quem você é agora. Então, basicamente, você tem esse poder de decisão e olhar com os olhos de Cristo, olhar com as lentes que o Senhor vê essa pessoa agora. Exato. Mas é aquilo, ligue um alerta. Se a pessoa tem um passado assim, ligue um alerta, é interessante. Igual eu vou colocar casos extremos. Se a pessoa, você conheceu uma pessoa, quando ela estava casada, ela tá adulterando com você. Será que ela não vai ser adulta no teu casamento? Obviamente vai ser. Se trai uma vez, trai duas. Exato. Se essa pessoa te bate, obviamente... Aí, mas vamos olhar, vamos supor que a pessoa traiu uma vez, beleza, se arrependeu, aconteceu, aí realmente outro casamento. Então, casos e casos. A gente vai olhar pros extremos, sempre vai ter loucura. Mas é você avaliar bem. Eu colocaria para abrir um asterisco, mas Exato. Você vai lembrar que todos somos filhos de Deus, temos direito ao perdão, a arrependimento e assim por diante. Exatamente, ser renovados, né? Mas, é claro, se você conhece uma pessoa com passado difícil que matou alguém que bate em pessoas... Exato, que já tem questão de agressão e tudo mais. É uma coisa diferente. É uma coisa completamente diferente, são outros extremos. Outros extremos, então... Seja sábio nas suas decisões. Peça ajuda a Jesus e pessoas ao seu redor que você confia. Exato. E a última pergunta, para finalizar, é: ciúmes é normal ou sinal de alerta? Eita, depende. Depende. Em que fase você está? Jesus tem ciúmes de mim. O seu amor é comum. Calma, querido. Essa é uma música. É, porque é importante lembrar, eu acredito que é importante lembrar que às vezes a gente sempre vai muito pros extremos. Então, ciúmes é uma coisa, tipo assim, horrível. A pessoa que sente ciúmes é maluca. Exato. Tem pessoas malucas que têm ciúmes. Exato. Mas ciúmes também é algo natural. Toda emoção foi criada por Deus por um propósito. Então, eu acredito que tem que, assim, ter essa balança. Quando é que você vai ligar o alerta? Os ciúmes, por exemplo, eu tenho ciúmes do Elias. Eu vou estar alerta se chegar uma pessoa, uma mulher que eu não conheço, que eu nunca vi o paradeiro, e chegar de gracinha pra perto do meu marido. Opa, quem é essa pessoa? Tipo assim, que intimidade ela pensa que ela tem? Entendeu? Então isso é um ciúme saudável. Os ciúmes que é perigoso é aqueles ciúmes do qual, por exemplo... Você nem namora a pessoa, você só tá gostando, só tem um sentimento pelo outro, somos amigos ainda. Sim. Aí só porque a pessoa tá conversando com o outro já fica chateado, já tem alguma coisa, isso é problemático, é um alerta que você liga. É um ciúmes do qual, tipo assim, você pega essa pessoa como se fosse a sua posse. Exato. E aí, lembra quando você era criança, que você tinha aquele seu brinquedinho favorito e não queria emprestar pra ninguém? Você também fala assim, empresta o brinquedo? É basicamente isso. Você tá fazendo essa pessoa de brinquedo na sua mão. E não, de fato, olhando pros sentimentos dela com o ciúme de proteger. É isso que Deus faz com a gente. Ele tem esse ciúme de nos proteger. Ele quer que nós estejamos na presença dele, porque ele sabe que se a gente for pra outro lugar, a gente vai cair, a gente vai fazer coisas erradas. Mas os ciúmes do amor de verdade, os ciúmes de um amor puro, um amor que realmente vem com Jesus, com a presença de Deus, esses ciúmes de proteção, tipo assim, é de cuidado, de olhar ao redor e falar assim, olha, eu preciso cuidar dessa pessoa, porque ela é o amor da minha vida. Exato. Então eu vou cuidar, eu vou zelar por essa pessoa. Exato. Então não aqueles ciúmes malucos de tipo assim, eu não posso deixar ele sair pra nenhum lugar, ou ela não pode sair pra nenhum lugar, se eu ver ela conversando com alguém, até com entes da família, isso também é muito perigoso. Exato. E também, só pra finalizar, pra você finalizar, uma coisa também que eu acho muito interessante é que, por exemplo, tem muita gente que problematiza o negócio do celular. Eu vejo o celular do meu marido, porque não sei o que lá. Primeiro, você tem que vigiar sim, porque tem que ter prestações de contas. Quando você é casado, tá? Quando você é namorado, ficante, sei lá, orante, como é que fala hoje em dia? Hoje em dia tanta coisa. Se você não é, para de ser maluco, porque isso não pertence a essa fase do seu relacionamento. Quando você é casado, sim, você tem que estar em posição de vigilância. Eu tenho a senha dele, ele tem a minha senha, ele mexe no celular, eu mexo no celular dele. A gente não tem nada a esconder. E quando a gente não tem nada a esconder, a gente consegue prestar contas um pro outro. E isso fica mais fácil, é mais leve. Se você, tipo assim, tem algo que você precisa esconder da sua esposa, então por que você casou, entendeu? Tipo assim, se você, ou qualquer fase do namoro, tem algo que você quer esconder da sua namorada, ou vice-versa, assim, por que você quer realmente, tipo assim, estar com ela? Namorar. Ou se você precisa muito descobrir a vida da outra pessoa, poder guiar, então pra que você quer ter um relacionamento? Você quer ter um brinquedo, você não quer ter uma pessoa. Então você, na fase do namoro, essa questão de ver sei lá, não faz sentido porque você tem que confiar na outra pessoa. Se você já não tá confiando nessa fase, será que você vai confiar no casamento? Então, tipo assim, aquilo, namoro ele foi feito pra terminar, de duas formas, ou em casamento ou em término de fato, pra você realmente não era essa pessoa.
Eu tenho, assim, realmente, desde a minha infância, eu sempre tive no meu coração, tipo assim, eu quero ter uma namorada, uma noiva e uma esposa. E é o que eu coloquei pra minha vida. Mas hoje eu entendo que não é pra todo mundo, que todo mundo pessoas vivem realidades diferentes. Às vezes você vai encontrar uma pessoa que vai achar que é aquilo e tudo mais, você conhece a pessoa de fato, tem outro caráter e tudo mais. Então tudo pode acontecer. Então quando a gente tem o nosso coração firmado no Senhor, quando a gente tem pessoas que também são voz de sabedoria na nossa vida, seja pastores, seja nossos pais, quando a gente coloca confiança, a gente minimiza os erros que a gente vai tomar. Não que você não vai errar, você vai errar algum momento, você vai falhar algum momento, só que você minimiza muito. Então é importante você ter uma cobertura espiritual, ter pessoas que você confia, que você apoia. Então não tente caminhar sozinho em relação, principalmente falando de relacionamento. E aqui é a segunda maior decisão da nossa vida. Primeiro é aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. E segundo é escolher quem a gente vai viver essa vida aqui do nosso lado. E é muito importante você escolher bem, porque você primeiro escolheu a Jesus. Então, se você escolher errado na segunda opção, você pode ser desviado da sua primeira opção. Exato. Então, é muito importante você escolher bem. E basicamente é isso, gente. Pra encerrar, só que dizer pra vocês que esse vídeo tá muito bom. Então, se vocês quiserem mais vídeos assim com assuntos mais polêmicos... Tá legal. Foi legal, né? Foi divertido. É bom falar. E outra coisa importante falar é que tudo que a gente falou aqui não é uma fórmula, tá? Não existe fórmula certa para relacionamento. O que acontece com um, como ele disse, pode acontecer com o outro. Mas o segredo, realmente, o sucesso para todas as coisas é o que a palavra diz. Que o temor ao Senhor é a fonte de sabedoria. Então, se você teme ao Senhor, se você teme a palavra dele, se você teme de fato estar andando debaixo daquilo que a palavra diz, debaixo dos preceitos do Senhor, debaixo da presença do Senhor, as suas escolhas vão ser boas, porque os seus olhos serão bons, as suas tomadas de decisões serão boas, porque serão uma mente ligada com o Reino dos Céus, não uma mente ligada com as influências do mundo. Pega essa pra você. É isso. Um beijo grande, abraço gigante e até o próximo vídeo.